Era só para essa palavra abençoada do pastor Luiz. Abençoados pela bênção de Abraão. Você quer saber como ser abençoado através da bênção de Abraão? Ouça só essa palavra poderosa do pastor Luiz. Ok? Muito bem. Pegue a sua Bíblia, ou pegue a sua revista, se você quiser acompanhar, que a gente vai compartilhar. Abençoado com a bênção de Abraão. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da bênção de Abraão, da qual você é participante. Todos aqueles que creem, Paulo diz, são filhos de Abraão. Todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Sendo filhos de Abraão, participam da mesma herança, das mesmas bênçãos. E aí você pode perguntar, quais bênçãos? Então hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre algumas dessas bênçãos. Poderia ser muito mais, nosso tempo é curto. Mas antes de eu falar da bênção de Abraão, eu preciso dizer para você uma coisa. Você precisa de conhecer a sua herança antes que você possa entrar na posse dela. Uma pergunta que alguém pode fazer: pastor, a Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé. Está lá em Romanos 4. Abraão foi justificado porque ele creu. Gênesis 15:6 diz: e Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: Abraão sabia que era justo pela fé? Ele sabia disso? Ou isso foi registrado na Bíblia só para nós? Deus o via como justo, mas ele mesmo não sabia? Essa é a pergunta. E eu vou dizer para você, à luz do Evangelho, Abraão entendeu que ele agora era justo. E como justo, ele agora tinha direito a uma herança espiritual. Ok? Abraão entendeu que ele não era justo por obedecer mandamentos. Ele era justo só porque creu na palavra de Deus. Porque ele creu, foi declarado justo. Do mesmo jeito que eu e você. Por que você é justo hoje no tempo do Novo Testamento? Você não é justo porque obedece os mandamentos. Porque ninguém jamais obedeceu os mandamentos perfeitamente. Portanto, pela obediência aos mandamentos, ninguém poderia nunca ser declarado justo e receber qualquer coisa da parte de Deus. Eu sei que você, muitos de nós ainda, vive no conflito ainda de viver com Deus com base no merecimento. E alguns têm dia que acham que estão bem. Por quê? Porque olha para si. Ele fala, não, estou bem, eu orei, estou bem com a minha mulher, eu estou trabalhando, não estou sonegando dízimo, eu estou pagando meus impostos, eu não estou roubando, não estou mentindo, eu não uso droga, não fumo, estou bem, eu estou bem. E ele chega com ousadia diante de Deus, porque ele acha que está bem. Ou seja, o critério dele é o sentimento dele. O critério dele é o que ele está sentindo. Presta atenção, o critério nunca é o que nós sentimos. O critério sempre é aquilo que a palavra de Deus diz. Por que você tem paz com Deus? Você não tem paz com Deus porque o seu coração diz. Você tem paz com Deus porque no Calvário a dívida já foi paga. Isso é o que nós chamamos de ser objetivo ou subjetivo. Muitos crentes são subjetivos. Eles vivem com base no que eles sentem. Mas isso é subjetivo. Sentir é bom, mas às vezes nós não sentimos. Mas de maneira objetiva, a realidade não muda diante de Deus. A dívida está paga. Quantos dizem amém? Nem nos seus melhores dias você está qualificado para receber nada de Deus. Nem naqueles dias que você acha que comportou muito bem, você está apto a receber. Você só pode ser aceito se chegar diante de Deus confiado na justiça de Cristo. E uma vez que você crê que foi, de fato, justificado em Cristo, pela fé você crê que se tornou justiça de Deus em Cristo, você precisa agora de apropriar dessa bênção. Abraão sabia, por isso ele foi abençoado. Ló não sabia, por isso não desfrutou da bênção. Mas ambos eram justos. Então, tem um pregador muito conhecido do século XIX, chamado Charles Spurgeon. E nós sempre falamos do Spurgeon aqui, porque nos dias dele, ele era pastor da maior igreja do mundo. A maior igreja local do mundo. Só que a igreja dele devia ter uns 5 mil membros. Mas era a maior do mundo na época. E ele era um grande pregador, né? Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele conta uma história muito interessante, que eu sempre
repito ela, você já me ouviu, vai ouvir de novo, vai ser bênção para você. Que um dia ele foi chamado para orar na casa de uma irmã da igreja, uma irmã já mais velha. E quando ele chegou lá, ele conversando com a irmã, naquela época não existia esses retratos, nem existia fotografia ainda. Então as paredes tinham quadros, né? Às vezes pinturas de paisagem, de flores. E ele chamou a atenção porque ele olhou na parede da sala daquela mulher e tinha um quadro com um documento, como se fosse um diploma na parede. Ele ficou curioso, ele chegou perto para olhar. Ele perguntou para ela: minha irmã, o que é isso? Que documento é esse? E ela disse para ele: olha, eu trabalhei muitos anos na casa de um homem muito rico, e ele não tinha filhos, e eu cuidei dele até que ele morreu. Antes dele morrer, ele falou: quero te dar um presente. E ele me deu esse papel de presente. E como eu gostava muito dele, eu pendurei na parede para eu lembrar dele. E aí o Spurgeon falou para ela: será que eu poderia olhar esse papel? E levou o papel para um advogado. E o papel era simplesmente um documento dando a ela herança dos bens daquele homem. Aquela mulher, na pobreza, doente, era riquíssima. Mas toda a riqueza dela, ela pendurou num quadro na sala. Te lembra de alguém que abre a Bíblia num instante na sala? Presta atenção. Aquela mulher não desfrutou da herança, por quê? Qual foi a única razão para ela não desfrutar? Ela era herdeira, sim ou não? Ela tinha direito, sim ou não? Por que ela não desfrutava? Porque não sabia. Porque não sabia. Então, saber é a primeira condição e é uma condição fundamental. Ok? É óbvio que só saber não vai te colocar na posse. É preciso também crer. Você precisa de crer que de fato Deus é bom desse jeito. Alguém disse para mim um tempo atrás, já tem algum tempo isso, eu estava pregando aqui, quando acabou o culto, ele foi na frente e falou: pastor, eu estou alegre de ouvir, mas eu fico pensando que tudo isso é muito bom para ser verdade. E eu falei para ele: enquanto você achar que é muito bom para ser verdade, você não desfruta. Na hora que você falar é muito bom e é verdade, aí você entra na posse da herança. Porque tem gente que não acredita que Deus é tão bom e nos dá de maneira graciosa tantas coisas, não é? Então, a primeira condição é saber. A segunda condição é crer. Esse crer envolve o apropriar-se. Lá em Obadias 1:17, a palavra de Deus diz algo interessante: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Herdades é heranças, ok? Aqui está dizendo que possuir é algo que todo crente possui, mas apropriar é outra história. Legalmente é herdeiro, mas não entrou na posse da herança. Por isso que Deus diz para Josué capítulo 1, verso 3. O Senhor diz para Josué: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês. Onde você pisar. O que significa o ato de pisar? Significa apropriar. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 7, ele é representado pelo grande anjo, que vem para pisar. Quando ele pisa, ele está tomando posse, porque é dele, é herança. Na Bíblia, pisar significa isso. Mas, pode pisar em qualquer lugar? Não, é preciso primeiro saber onde pisar. Aí Deus diz: olha, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos heteus, até o grande mar, esse será o vosso limite. Todos nós temos limites, mas dentro desse limite, não é automaticamente seu. É preciso apropriar-se. Ah, pastor, eu estou nesse tempo da graça, eu não vou ficar ouvindo essas coisas, porque tudo já é meu. É verdade, nesse tempo da graça tudo é seu, mas você precisa de entrar na posse dessas coisas. Está entendendo? Você precisa de entrar na posse, você tem que pisar e dizer: essa posição é minha, Deus já me deu isso aqui. Eu vou desfrutar porque já é meu por herança. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso também é graça. Isso é graça. Muitos de nós não entendemos bem como Deus faz as coisas. Deus poderia simplesmente ter mandado anjos tirar todos os inimigos da terra e falar para Israel: agora você pode ir tomar conta das casas, das fazendas, que é tudo seu. Deus não fez isso. Deus deu para eles e falou: agora você vai e pega.
Você vai e pega. O mesmo princípio vale até hoje. Deus dá para você, mas às vezes Ele dá para você em forma de semente. Quantos querem prosperar aqui? Alguém me disse esse tempo atrás, é interessante como as pessoas querem usar a verdade do Evangelho contra o próprio Evangelho. Mas isso é tolice, ok? Ah, pastor, você tem falado da oferta das primícias, né, que precisamos de ofertar para que possamos prosperar. Isso contradiz a graça. Essa pessoa na cabeça dela contradiz a graça. Por quê? Porque Deus vai me fazer prosperar agora de qualquer jeito. Não vai. Não vai acontecer. Por isso que algumas pessoas às vezes ficam desapontadas. Não funciona assim. Lembra, semana passada nós lemos um texto aqui de Deuteronômio que diz que Deus nos dá força para adquirir. Por que Ele não dá riqueza? Não, Deus te dá força. Você adquire a riqueza. Aí você fala, pastor, mas eu vou prosperar. Você vai prosperar, mas Deus não vai te dar diretamente a prosperidade. Deus vai te dar a semente para você colher a sua prosperidade. Porque Deus supre com semente. Deus supre com semente. Aí você fala, bom, essa é a graça de Deus, mas eu queria... Imagine um fazendeiro. O fazendeiro chega na fazenda dele e senta e fala, eu creio, eu estou na graça e eu creio que eu vou colher muito arroz esse ano. Mas ele não plantou o arroz. Aí ele está zombando de Deus. Presta atenção. Deus deu para ele a semente. Ele vai ter que lavrar, arar e semear. E vai dizer, eu confio em Deus, que a semente vai germinar. Eu confio que o que eu estou plantando eu vou colher. Toda semeadura envolve fé. Deus só pode abençoar aquele que crê. Deus já te deu a semente. Você tem que plantá-la. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a maneira de Deus prosperar você. E isso é graça. Amém, meus irmãos? Então veja, Abraão sabia que ele era justo. E porque ele sabia, ele podia agora desfrutar da bênção que cabe aos justos. Lá em Gálatas 3, verso 6, olha o que diz. Gálatas 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos são da fé aqui? Pastor, o que significa ser da fé? Ser da fé é o oposto de ser das obras da lei. Quem confia nas obras da lei não precisa de fé. Está entendendo? Não, eu obedeci, eu cumpri o mandamento, então Deus agora vai ter que fazer. Ele não precisa de fé. Entendeu? Ele não precisa de fé, porque ele tem obras. Agora, os da fé se achegam confiados unicamente na obra de Cristo, sempre. E todo mundo que é da fé é filho de Abraão. Se você é da fé, quero dizer para você, você é filho de Abraão. Fala para o seu vizinho, você é filho de Abraão, irmão. É filho espiritual, ok? Os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são abençoados do mesmo jeito que foi abençoado o crente Abraão. Todo crente que entende como Abraão entendeu, que é justo pela fé, que é justificado pela fé, vai desfrutar das mesmas bênçãos que Abraão desfrutou. Quantos dizem amém? Vamos ver algumas bênçãos. Vamos começar Gênesis capítulo 13. Vamos ver algumas bênçãos que Abraão desfrutou e que são para você, são para nós hoje. Em Gênesis capítulo 13, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Mas Abraão, Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Mas Abraão resolveu levar consigo seu sobrinho. E o sobrinho de Abraão chamava-se Ló. Então, talvez você não sabe disso, mas a palavra Ló significa véu. Ló significa véu. Ok? E aí aconteceu que a terra não podia contê-los. E a Bíblia fala então que Abraão falou para Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher o norte, eu vou para o sul.
Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Mas eu dou para você a primazia, pode escolher. E a Bíblia fala que Ló olhou. E ele, com a sua ótica natural, enxergou os campos verdinhos ao redor da cidade de Sodoma. E foi bater lá. Ló simboliza o crente natural na Bíblia. Ele não é ímpio, ele foi salvo do juízo de Deus. Ele não foi condenado com Sodoma, foi salvo. Mas a Bíblia coloca Ló como aquele crente natural, que enxerga as coisas só na ótica natural, não enxerga na ótica espiritual. Ok? E aí no capítulo 13, vamos ler, capítulo 13, olha o verso 14. Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, presta atenção, Ló significa véu. Depois que o véu foi tirado de Abraão, Deus falou com ele. O que Deus falou para ele? Ergue os olhos. Ló olhou para as campinas do Jordão, Deus falou o que para Abraão? Ergue os olhos e olha, desde onde estás? Olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que você vê, eu vou dar para você e a sua descendência. Qual que é a condição para Abraão receber aqui? Ver. O que você vê, eu vou dar. Por que Deus falou isso justamente depois que Ló se separou? Porque Ló é o véu. O véu impede de ver. O que o véu simboliza no Novo Testamento? 2 Coríntios 3,14 diz que o véu é a lei. Até hoje, quando eles leem o Velho Testamento, os sentidos estão embotados, porque tem um véu. O véu é a lei. O que é lei? Vamos lembrar. Lei é favor merecido. Graça é favor. Todas as vezes que você olha para as circunstâncias, olha para a palavra de Deus, com a mentalidade da lei, você olha pensando, eu tenho que merecer, para poder receber. Eu só vou receber se eu merecer. Isso é véu. Isso impede você de ver. Por que impede de ver? Porque quando você olha com o véu, você diz, eu não posso olhar para coisa tão grande, isso é grande demais para mim. Eu não tenho condição de receber uma bênção dessa. Essa bênção vai exigir muita santidade de mim. Não, eu tenho que me contentar com coisa pequena. Por quê? Porque o véu está diante de você. Mas quando o véu é tirado, você pode ver. E ver da maneira de Deus. O que você está vendo? Vou ser mais específico. O que você está vendo em você? Um corpo doente ou um corpo saudável? O que você vê, você vai ter. O que você está vendo na sua casa? Um casamento transformado ou um casamento problemático? O que você vê, você vai ter. O que você está vendo? Você está vendo crescimento, sucesso, prosperidade, abundância? Ou está vendo pobreza, miséria, crise e falência? O que você vê é o que você vai ter. O que você está vendo? Você está vendo uma vida solteira para o resto da vida? Ou você está vendo você se alegrando no casamento com muitos filhos? O que você está vendo? Você está vendo um útero estéril que não pode ter filho? Ou você está vendo os filhos brincando ao redor da sua mesa? O Senhor diz, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e para o oeste. O que você vê, eu dou para você. Olha a promessa da graça de Deus. O que você vê, eu dou para você. E eu quero dizer para você hoje, o que você for capaz de ver, você vai receber do Senhor. Entende? Você precisa de ver. Ah, pastor, eu não creio nessas coisas, isso é da nova era. Que nova era? O que, filho? Esse negócio de ficar vendo, eu não vejo nada. Tudo bem, você quer andar com o olho fechado? É um direito seu. Essa é a graça, você é livre. Mas se você seguir a direção do Senhor e olhar, e começar a olhar, e se você está achando que está pouco, você pega um binóculo e olha com binóculo. O Senhor disse que se puder ver, você vai ter. Põe um binóculo da fé. Porque alguns só usam o olho natural míope, que enxerga pouco, distância pequena. Pega um binóculo, pega um telescópio gigantesco e começa a mirar no universo, começa a dizer, tudo é meu, é meu, é meu, é meu. Onde eu olhar, é meu. Exagere a graça de Deus na sua vida, filho. Exagere a graça de Deus na sua vida. Essa é uma maneira de você perceber o quanto Deus é bom. Não há limites para a sua bondade. Olha que promessa maravilhosa. O que você vê, eu vou te dar. Entende? Aí você fala, essa é uma condição, essa é a maneira da fé se expressar. Ok?
A fé vê o que outros não veem. Ok? Fala o que você quer ver e não o que você está vendo. O que você está vendo, qualquer débil mental vê. Mas tem uma visão que só os filhos de Deus podem ter. Quando você olha para o seu filho tem problema, seu filho está em más companhia, seu filho está envolvido com droga, todo mundo diz, é o fim. Aí você diz, esse é o começo de Deus. Deus está levando ele para um lugar onde ele não vai ter onde escapar. E a única direção que ele vai ter vai ser olhar para Deus. Esse homem, essa mulher vai ter o que ele vê. Veja uma casa abençoada, veja filhos abençoados, veja finanças abençoadas. Esse ano que está entrando, veja isso em fé. Alguém me parou esses dias, falou, pastor, ano passado você falou que o ano ia ser uma bênção, para mim não foi. No ano atrasado você falou que ia ser mais do que bênção, e para mim não foi. Eu falei, pois é, o que você vai querer continuar vendo? Você está querendo provar para mim o quê? Eu quero provar para você que você não viu o que Deus quer te dar. E o diabo está te convencendo, dizendo, não olha, você não vai ver. Olha só o que está na sua frente. Eu estou te dizendo, ignora as circunstâncias. Não é tarde para receber a bênção de Deus. E eu falei para ela, e vou te dizer mais, Deus vai restaurar os anos que foram roubados de você. Os 2 últimos anos te foram roubados. Ah, pastor, você não tem jeito. Falei, eu tenho jeito. Só não vou abrir mão da palavra por causa da sua suposta experiência. Sua experiência não diz nada a respeito do meu Deus. O que diz a respeito do meu Deus é a palavra que é imutável. Imutável. Está me entendendo? Mas muitos de nós olhamos para a opinião dos homens, para o que as pessoas dizem, e nos esquecemos que Deus é maior. Eu falo, não nego, foram anos ruins, mas eu ainda tenho uma palavra para você ainda. Esse próximo ano você vai experimentar bondade na sua vida de tal maneira que Deus vai fazer você viver 3 anos em 1. Se 1 ano é tempo de ter um filho, você vai ter 3 gêmeos. Ela falou, não fala isso, porque eu estou orando por um filho. Eu falei, é só uma ilustração. Se o normal era você ganhar 10 mil no ano, você vai ganhar 30. Porque Deus vai restituir. Mas é o que você vê. Ah, não, o pastor falou que ia ser bom, mas não foi nada. Não sei se eu acredito mais. Não, continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Persevera em olhar. Tira o véu. Tira o véu do merecimento. Você quer provar o amor de Deus baseado na sua circunstância? A Bíblia não fala, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato das coisas irem tudo bem. A Bíblia fala isso? Não, a Bíblia fala, olha para a cruz. É lá que Deus provou o quanto que Ele te ama. As circunstâncias não dizem nada. Circunstâncias mudam. E outra coisa, você nem vê às vezes o que está por detrás da circunstância, que é invisível. Entendeu? Então, eu vou falar uma coisa que eu faço. Eu digo isso todo dia. Eu sempre falo isso, falo, olha, tem coisa que acontece na minha vida que não é de Deus. Tem coisa que acontece na minha vida que não é a vontade de Deus. Tem coisa que acontece na minha vida que eu nem acho agradável. Mas eu creio o seguinte, tudo vai cooperar para o meu bem. Eu vou sair ganhando de tudo. Não importa o que está acontecendo, eu fico pensando, onde é que eu vou ganhar com isso? Onde é que eu vou ganhar com isso? O que vai acontecer para eu ganhar? Entende? E porque eu persevero, eu estou vendo bondade de Deus mês após mês, dia após dia. Você sabe que eu virei empresário. Eu resolvi construir um prédio para abrigar a minha empresa, aleluia. Mas aí eu fiquei com um problema financeiro. Eu quis fazer uma vidraça, achei que saía barato, saiu caro para encardir. E eu fiquei com a dívida. E aí um falava, e agora? Como é que vai ser? E agora? Né? E o meu administrador lá ficava, né, questionando. E o meu trabalho lá é só crer. Cada um tem um trabalho que pede para Deus. Eu pedi esse. Pede o seu que você vai ganhar. Meu trabalho lá é crer. Eu chego lá segunda-feira só para ministrar fé para ele. Falo, não se preocupe. Nós vamos virar o ano sem dívida. Pastor, mas não sei o que. Eu falo, já te falei, descansa. Por que você não está descansando? Por que você está nessa angústia toda? Faz como eu. Esquece.
Larga para lá. Não posso fazer isso. Pode. Mas é que nós achamos que descansar beira a irresponsabilidade. É verdade ou não é? Particularmente mulher. Mulher não aceita descansar porque ela fala, como é que eu posso descansar? Vão pensar que eu não sou uma boa mãe, uma boa esposa. É verdade ou não é? Então a mulher é a primeira a ficar atormentada, correndo de um lado para o outro. E graças a Deus que Deus levanta maridos cheios do Espírito que descansa mais rápido. Ele fala para ela, calma. Ela fala, você não tem nada que tira você desse banco. Você não altera. Mas ele é que está certo, filha. Ele é que está certo. Deixa para lá. Essa é uma expressão usada por aí de maneira pejorativa, mas eu vou usar de maneira positiva aqui. Deixa para lá na mão de Deus. Larga lá na mão de Deus. E você sabe, eu tenho visto Deus todo mês fazer milagre na minha vida. Todo mês fazer milagre na minha vida. Quantos dizem amém? E eu já estou crendo que eu vou colher. Eu estou com um carro ali, que eu resolvi fazer um test drive no carro. Meu carro estava velho já. E o carro que dá defeito, meu carro ferveu. Deve ser o fogo do Espírito. O carro ferveu. Eu falei, mas um carro que ferve, meu Deus do céu. É infernal. Não posso andar num carro que ferve, vamos trocar de carro. Mas aí, o momento não é apropriado. O Senhor falou comigo que você vai colher. Presta atenção, vai lá, olha, que você vai colher. Eu já falei com o meu tesoureiro, eu falei, eu preciso de colher para dar entrada no carro. E ele me olha falando assim, como se diz, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou colheitadeira de dinheiro. Eu falo, vai pensando na maneira da gente colher, porque eu preciso de colher, porque eu vou começar o ano com um carro novo. Eu vou dizer para você, Deus abre portas. Deus abre portas. Eu fico olhando a minha vida, como Deus faz as coisas de maneira tão surpreendente. Eu nunca fui, minha esposa que está aqui testemunha, não vou mentir na frente dela. Eu nunca fui preocupado com dinheiro. Dinheiro nunca foi uma matéria que me despertasse ansiedade. Ela sabe disso. E até hoje é assim. Por isso a unção flui rápido nessa área. Não importa a necessidade, flui rápido. Tanto aqui na vida da igreja quanto na minha vida pessoal. Minha esposa ontem foi na caixa de correio olhar lá. Tinha uma carta para mim com cheque dentro. Aleluia. Não vou te contar o valor não. Você não tem maturidade para ouvir. A inveja é para tomar conta do seu coração. Eu quero guardar você. Oh, Jesus, ajuda essa igreja. Vamos continuar na palavra de Deus, aleluia. No capítulo 14. No capítulo 14, a Bíblia fala que houve uma guerra. 4 reis se levantaram contra 5. Quatro reis se levantaram contra 5. E aconteceu que os 4 venceram os 5. Só que, entre esses 5, estava lá o rei de Sodoma. E Ló morava em Sodoma. E Ló foi levado cativo. Você conhece a história. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Vamos ler. Verso 17. Não. Vamos mais devagar. Não, vamos ler mais no começo. Verso 8. Olha o que diz. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal de Goim, Anrafel de Sinar, ou Sinear, Arioque, rei de Elazar. 4 contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Sabe o que é betume? Vou contar para você. Piche. Quantos conhecem piche aqui? Já viram aquele negócio que usa para fazer asfalto? Piche. Aquela coisa grudenta, preta. Eu não sei se você sabe disso, mas existem poços naturais de piche em muitos lugares. Em Israel tem. Perto do Mar Morto tem poços de piche. E o texto diz que havia poços de piche. E os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. E caíram aonde? Procura visualizar a cena. Eu estava lendo isso aqui hoje de manhã, eu fiquei pensando, meu Deus, como as coisas de Deus são ricas, não é? Procura imaginar a cena. O rei está fugindo e cai no poço de piche. Na hora que ele sai do poço, como é que ele está? Ele está pichado. Aquela coisa gosmenta, preta, presta atenção.
Aquele negócio não sai com água. Piche não sai com água. Pode passar água que não sai. Eu não sei como é que ele tirou o piche. Porque até onde eu sei só sai com solvente. Ou alguém entende mais de piche do que eu, sabe que tem outra coisa que tira. Então, esse cara estava fugindo, caiu no poço de piche. A Bíblia fala que depois ele veio ter com Abraão. Como é que ele estava quando encontrou Abraão? Ele parecia o diabo. Para mostrar que o rei de Sodoma é isso aí. Essa é a aparência dele. Entende? A criatura gosmenta, estranha, não é? Terrível, assustadora. Esse é o rei de Sodoma. Daqui a pouco eu chego lá na história dele. E a Bíblia fala então, olha o que diz, verso 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. E apossaram também de Ló, filho do irmão de Abraão, ou seja, seu sobrinho, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escaparam e contou para Abraão. Verso 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens. Quantos homens, irmãos? Dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Presta atenção, eram 4 reis. Eu não sei qual era o tamanho do exército desses 4 reis. Mas com certeza não era exército de 30 homens, 40 homens. Presta atenção, nessa época esses reinos eram cidades, ok? Então não era como hoje, um país grande. Não, eram cidades com os arredores, com os camponeses que viviam ao derredor ali. Ok? Era alguns milhares. Vamos imaginar que cada um deles tivesse aí um exército pequeno, com 2, 3 mil homens. Mas eles eram 4. Isso dava mais ou menos 10 mil, pelo menos. Abraão saiu contra eles com 318. Diz a Bíblia que ele dividiu em 4, para pelejar cada grupo com um exército. 318 dividido por 4, vai dar 2 grupos de 80 e 2 de 79. 80 homens venceram o exército. O que isso nos fala? Não foi natural. Foi obra sobrenatural. Deus deu a vitória para Abraão. Abraão saiu a peleja, mas foi Deus que deu a vitória. Eu quero dizer para você que você é filho de Abraão. Quantos são filhos de Abraão? Então a bênção de Abraão chegou até você. Isso significa que Deus vai usar você para ter vitória contra os seus adversários. O Senhor diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E todo o poder do diabo. Você pode comandar contra o inferno. Você pode liberar a palavra e falar contra o inferno. Mas o inimigo é grande. Era maior do que Abraão. Mas Deus deu vitória. Você não vai ter vitória porque você é grande. Vai ter vitória porque o seu general é grande. Você não vai ter vitória porque você é poderoso, porque o Senhor é poderoso. Você nem vai ter vitória porque você tem mérito. Não. Você vai ter vitória porque Jesus já triunfou na cruz do Calvário. Isso faz parte da sua herança hoje. É preciso apropriar-se dela. Tem momentos que você tem que se posicionar, porque claramente existem ataques do diabo contra a sua casa, contra a sua família, ataques de todos os tipos, de confusão, problemas de relacionamento, problemas de enfermidade. Você percebe que não é uma coisa comum, não é um resfriado comum, todo mundo está com problema, a família inteira está enfrentando uma luta. É preciso que um filho de Abraão se levante e persiga o inimigo e diz: alto lá, nessa casa reina o Senhor. Entende? Você não tem que esperar ser um líder. Você não tem que esperar ser alguém que tem uma posição, né? Não! Você já tem em Cristo. Posicione-se como tal. Mas é preciso ter um olhar espiritual. Alguns só conseguem enxergar de maneira natural as coisas de Deus. Por isso não recebem. Vamos continuar lendo. Verso 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Presta atenção. Abraão está voltando da peleja, um momento difícil. Toda batalha deixa você fragilizado, cansado. E quem é que vem ao seu encontro? O rei de Sodoma. O rei de Sodoma. O rei de Sodoma vem todo cheio de piche. Porque o inferno é cheio de piche. Piche cheira mal. Não sei se você sabe disso. Piche tem mau cheiro. Cheira enxofre. Né? Não sai, é grudado. E esse rei, com essa aparência, veio ter com Abraão. Por quê? Porque simboliza o diabo.
o diabo sempre vem para querer negociar. Mas ao mesmo tempo, Melquisedeque vem. Melquisedeque é Cristo. Melquisedeque não apareceu em cena em nenhum outro momento, só apareceu agora. Por quê? Porque foi o momento que o rei de Sodoma veio. Todas as vezes que o inimigo se levantar contra você, Melquisedeque virá também. Você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só. Deus me deu uma palavra esses dias, só um parênteses. Estou sentindo de falar isso. Porque às vezes, eu falei aqui hoje, até orei por alguém que está com depressão. E você fala, pastor, você está com depressão é porque ainda não conhece o Senhor. Presta atenção, filho. Qualquer um pode cair em depressão. Às vezes as coisas ficam tão difíceis. Você fica tão desencorajado. Você trabalhou, você fez, o resultado demora a vir. Isso deprime. Você sabe qual é o maior problema da depressão? No crente, é a acusação que ele tem por estar deprimido. Ele fica sentindo condenado. E ele encontra irmãos que são amigos de Jó, que condena mais ainda. Meu Deus do céu. Não condene os irmãos em hipótese nenhuma. Compreenda a fraqueza, seja um suporte, segura ele. Ajuda ele a caminhar, mas não o condene. Não é função nossa. Nossa palavra tem que ser sempre cheia de vida. Elias, essa palavra que Deus me deu. Elias foi alguém que ficou deprimido. A Bíblia fala que durante 3 anos não veio chuva, fome. Nesse tempo de fome, Elias não tinha como sobreviver. Deus falou para ele, eu vou te mandar para um lugar chamado Ribeiro de Querite, e lá os corvos vão te alimentar. Quando o ribeiro secou, Deus falou para ele, já preparei uma viúva, lá de Sidom, e ela vai sustentar você. Veja, no meio de 3 anos de fome, de seca, de crise, Deus providenciou gente e coisas para ajudar Elias. Elias é usado por Deus, sobe no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal, 400 contra 1. O desafio é muito claro, o Deus que ouvia a oração e fazer cair fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eles oram, machucam-se, se cortam, Baal não ouve. Quando Elias ora, o fogo desce sobre o altar. É uma vitória enorme. Quando acabou aquela vitória, Jezabel, que era a esposa do rei, que é um símbolo também do diabo, ela, para você nunca pensar que o diabo é sempre homem, ok? O diabo não tem sexo, pode usar qualquer um. E Jezabel, ela falou, Elias, hoje eu mato você. E Elias, então assustado, resolveu fugir, deprimido. A Bíblia fala que ele sentou debaixo de uma árvorezinha chamada zimbro, que é uma árvorezinha baixinha, torta, e ele falou o que para Deus? Deus, eu não aguento, eu quero morrer. Sabe quem faz essa oração? É quem está deprimido. E o cara que fez essa oração só fez cair fogo do céu, meu amigo. Então, se tem um profeta que é considerado grande pelos judeus, é Elias. O maior dos profetas, na opinião dos judeus, que é Elias, ficou deprimido. Mas sabe o que é maravilhoso? A Bíblia fala que ele deitou e dormiu. Mas quando ele acordou, o anjo do Senhor estava do lado dele. A Bíblia fala que o anjo tinha pão, assou o pão em cima da pedra e deu para ele, come, Elias. Você está precisando de comer. Deus falou comigo, isso tão forte no meu espírito. Porque tem dia que eu fico desencorajado também. Eu não quero passar a ideia para você que eu sou super coisa alguma, que eu não sou. Mas Deus falou para mim, olha, no dia da crise, eu mando o corvo te ajudar. No dia da crise, eu mando viúva separar comida para você. Mas no dia que você ficar deprimido, eu mesmo vou vir preparar pão para você. Deus falou isso para mim. No dia em que Elias estava mais deprimido, angustiado, foi o dia em que o anjo do Senhor, que é Cristo no Velho Testamento, ou anjo com artigo definido masculino, é sempre Cristo. No dia que ele ficou deprimido, o anjo veio ter com ele e deu pão para ele. Porque é isso que Melquisedeque faz todas as vezes, ele traz pão para você. Ele traz pão e vinho para você, que são os elementos da nova aliança. Quantos dizem amém? Melquisedeque veio também, é Cristo. Melquisedeque significa rei de justiça. Ele era rei de Salém. A palavra Salém significa paz, de onde vem Shalom no original. Ele era rei de Salém, que depois virou Jerusalém. Ele é o rei de justiça, Melquisedeque.
rei de justiça. Salém, paz, ele era rei da paz. Ele trouxe pão e vinho, é a nova aliança, é Cristo. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. É lindo isso. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele está abençoando dizendo, o Deus Altíssimo, El Elyon, é dono de tudo. Tudo pertence a ele, os céus e a terra. E bendito seja El Elyon, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o que, meus irmãos? O dízimo. Agora, aí o rei de Sodoma voltou de novo a conversar. Quem foi que chegou primeiro? O rei de Sodoma. Mas quem falou primeiro? Melquisedeque. O diabo chega primeiro, mas a palavra já foi liberada sobre a sua vida. Olha o que ele diz. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas. Pode ficar com os bens. Dá-me as pessoas. Essa é a mentalidade do diabo, o rei de Sodoma. Ele não se importa de você ganhar dinheiro. Ele não se importa de você prosperar. Ele não se importa de você ficar até rico. Ele não liga. O diabo não liga, eu quero dizer para você. Mas tem uma coisa que o diabo liga. Ele quer o quê? As pessoas. Ele quer as almas. Ele quer as almas. Como alguém perguntou, um irmão que não tem vontade nem de vir ao culto, está preocupado do rei de Sodoma levar as almas? Não está. Não está. Está pouco se lixando. Mas o rei de Sodoma está atrás das almas. Está atrás das almas. Ele não se importa. O que significa isso? Significa que existem prioridades. E a prioridade número 1 são as almas. Cristo morreu por elas. Então deveríamos também nós fazer o mesmo. Entregarmos por elas. Mas pastor, elas não merecem. Elas não gostam da gente. Elas metem o pau nos crentes. Falam mal e tudo mais. Mas a nossa vingança é essa. É ela converter e ter que engolir tudo que falou. Eu estava aqui um dia, orando aqui. Chegou um rapaz, um senhor jovem, de uns 35 anos. Ele falou: pastor, eu estou aqui para te pedir perdão. Eu falei: perdão de quê? O que você me fez? Ele falou: tudo que você pensar de ruim. Caluniei você, falei mal de você, falei palavrão, xinguei você. Todo lugar que eu ia eu xingava. Mas por quê? Eu sou do bem. Eu sei por quê, não foi ele. Ele falou: pois é, mas eu estou aqui para te pedir perdão porque Deus me alcançou. E eu me converti. E agora quando eu te ouço no rádio, eu sou tão cheio do Espírito. E o Espírito falou: você vai lá falar com ele. Como que você foi transformado? Eu olhei para ele. Eu falei: eu até consigo imaginar o tanto que você era ímpio. Mas essa é a minha vingança. É você ser cheio do Espírito. Temos que fazer o mesmo que Cristo fez, priorizar as almas. Pastor, para que você quer construir prédio? Os irmãos acham que nós construímos prédio porque nós gostamos de prédio? Você acha que o meu negócio é prédio? Não é. Prédios são importantes para acolher almas. Prédios são importantes para pregar o Evangelho, para eu ter um microfone, não só eu, obreiros, pastores, para poder falar. Prédios são importantes para ter um testemunho no lugar, para saber naquele lugar se fala de Deus. Naquele lugar, se eu precisar, eu posso ir, que alguém vai me dar uma palavra de Deus. Então prédios são importantes para nós. Todo lugar precisamos dos prédios. Nossa oferta das primícias invariavelmente tem sido usada para isso. Esse ano não vai ser diferente. Nós vamos terminar de construir o prédio do Buriti. Se Deus quiser, vamos construir lá em Aparecida. Vamos ampliar também o nosso prédio lá do Guanabara, que ficou pequeno. Mas essa semana Deus falou comigo andando pela rua. Deus falou comigo algo muito sério. Que eu preciso priorizar mais a cidade. Esse ano que vem, nós vamos priorizar mais essa cidade. Esse ano muita gente converteu. No ano que vem vai converter mais ainda. E o Senhor tem colocado no meu coração mudar algumas prioridades às vezes. Que nós ignoramos um lado em função de outro. Mas há algo nessa cidade para Deus fazer ainda. A obra não está completa aqui. Quantos querem ser parte disso? Vamos continuar lendo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo,
o que possui os céus e a terra. Ele repetiu a oração de Melquisedeque. Eu também oro a El Elyon, o Deus Altíssimo, esse mesmo Deus que é dono de tudo, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Presta atenção, quando o rei de Sodoma enriquece alguém, e o rei de Sodoma pode enriquecer as pessoas, mas enriquece de que maneira? Pelo roubo, pelo engano, pela mentira, pela falsificação, entendeu? Essa é a maneira do rei de Sodoma agir. Abraão falou, não, eu vou prosperar, eu vou ser rico. Eu vou ser muito rico, mas eu não vou ser rico por causa do rei de Sodoma, porque vai me dar alguma coisa. Eu não quero nada que vem do rei de Sodoma. Vou prosperar por causa de Melquisedeque. Mas só que com Melquisedeque, ao invés de Abraão chegar pedindo, ele fez o quê? Trouxe. E o que ele trouxe? O dízimo. O dízimo. Ló tinha sido preso, perdeu tudo. Abraão foi lá, recuperou tudo, mas Ló não deu nada. Não deu nada. Quem é Ló? Ló é aquele que foi justificado pela fé. Ló é aquele que é salvo. Não vai ser condenado com Sodoma. Mas Ló não sabe quem ele é. Não sabe a justiça que ele desfruta. Não pode desfrutar da bênção. E porque ele não tem revelação da bênção, ele também não contribui. Não contribui. É o espírito de Ló. Quando Melquisedeque vem, Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão. Mas Ló estava lá. Por que Ló não recebeu? Porque o dízimo, ele é resultado, consequência de algo. De quê? Da revelação da graça manifestada no pão e no vinho, no corpo e no sangue. O crente que entende o quanto ele foi perdoado, o quanto ele é amado, a atitude dele nunca é de avareza, sempre é de, o que eu posso fazer? Essa mensagem tem que continuar sendo pregada. Mais gente tem que ouvir o que o pastor está pregando. Mais gente tem que receber o que ele está ministrando. E ele fala, eu vou contribuir para isso. Ele até ora, Deus me dá a condição de eu contribuir mais. E Deus dá a condição para ele. O dízimo, muitas pessoas falam, eu estou livre, eu não preciso de dar nada. Não precisa mesmo. Dízimo é resultado de revelação. Só quem sabe é que faz. Só quem discerniu a mesa é que entrega, que retribui. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitos de nós não damos o dízimo. Agora, ele não dá o dízimo por quê? Porque agora ele descobriu que ele é livre. Porque antes para ele contribuir era uma prisão. Agora, filho, você sabe que não é prisão mais. Fique em paz. Não entre nessa prisão. Mas sabe, quando você descobre o tanto que você é amado, o amor de Deus é como um laço. Ele prende você. Quem prova o amor de Deus fica preso a ele. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde me ausentarei do Senhor? Tu tens as palavras de vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é a promessa do Senhor. Abraão iria prosperar. Na verdade, no capítulo 13, no verso 2, Gênesis 13, 2, fala o que de Abraão? Olha atenção. Vamos ler junto? Era Abraão muito? Quantos são filhos de Abraão? Quantos creem que receberam a bênção de Abraão? Então, essa bênção é para você hoje? Precisa de ver. Se você não vê, você não tem. Você precisa de ver. Quando eu falo de riqueza, dinheiro é só um detalhe da riqueza. Dinheiro não é tudo. Envolve dinheiro também. Mas a riqueza é muito mais do que isso. Riqueza é o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Riqueza é a sua casa cheia de paz, de alegria, de harmonia. É você sentar ao redor da sua mesa com sua esposa, com seus filhos e desfrutar de graça e glória. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Prosperidade é alegria. É você rir até sem motivo de rir. Eu às vezes fico me segurando para não ficar rindo demais na pregação. Alguém falou, pastor, precisa ser mais sério no púlpito. Eu falei, eu sou sério. Porque você sabe, eu nunca encontrei endemoniado bem-humorado, nunca. Já encontrou algum? Quando você encontra endemoniado, o que o diabo fala? Vou matar, te odeio. O que eles fazem? Gritam. Você fica aterrorizado. Porque o diabo não tem bom humor. O máximo que o diabo faz é aquela risada das bruxas, que é a risada do sadismo, do prazer na dor. É o máximo que o diabo faz. Mas você não encontra. Quando tem um endemoniado, o ambiente pesa.
Demoniado manifestou, todo mundo aí já sabe, já vem palavrão, xingamento, violência. É só isso que tem no inferno. Mas onde tem presença de Deus, aí tem alegria. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Já encontrou algum demoniado contando piada? Antes de falar como matar vocês, você sabe a última do pastor? Nunca. Demoniado não conta piada. Eu não estou dizendo que contar piada é o critério, não é isso. É para dizer o tanto que o inferno é um lugar horrível. Não, nós não vamos para lá, fique em paz. Mas se você pensa que o céu é um lugar triste, você está muito enganado. Você está muito enganado. Lá tem alegria transbordante. Quantos dizem amém sobre isso? Eu sinto alegria no meio dos irmãos. A alegria do Senhor. Abraão era muito rico. Eu vou dizer para você, se você quiser, se você crer, se você ver, você vai prosperar também. A medida da riqueza que você vai ter é a medida do propósito de Deus na sua vida. Mas você vai ter. E muitos vão ter porque a obra de Deus precisa crescer. E vai crescer porque você vai prosperar. Igreja não tem que ter dinheiro. Está me ouvindo? Quando eu falo igreja, é instituição. A videira não tem que ter dinheiro. O nosso caixa é só uma passagem. O dinheiro entra e sai. Porque se o dinheiro entrar e ficar parado aqui, é maldição. Igreja não precisa guardar dinheiro. Então nós não guardamos dinheiro. Às vezes fica momentaneamente guardado esperando a dívida vencer. Só isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não precisa ficar aqui. Agora, você é que vai ser o canal para abençoar. Quantos querem ser canal para abençoar? Não tem glória maior do que ser canal de bênção. Canal de bênção. Em vez de ser alguém que precisa receber, você vai ter para dar. Pastor, mas eu não concordo com essa visão que tem que ser rico. Não, você não tem que ser nada. Você é livre. Se você escolher viver sem nada, é um direito seu. Jesus escolheu viver sem nada, sendo muito rico, riquíssimo, dono de tudo, porque Ele é o dono de tudo. Mas escolheu não ter nada. Você pode também escolher, mas é uma escolha sua. Escolhe o melhor hoje. O melhor hoje é você ter para ajudar. Pobre não pode ajudar outro pobre. Se os dois estão na miséria, um não pode ajudar o outro. Porque uma miséria mais outra miséria é só miséria dobrada. Não produz riqueza. Se juntar 10 mil miseráveis é miséria para sair de todo lado. Mas 10 mil miseráveis não produz riqueza. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para ajudar o pobre é preciso que alguém tenha. Quantos querem ajudar o pobre? Para isso você tem que ter. Não tenha vergonha de ter. Não tenha vergonha de assumir que você quer. Vivemos uma sociedade esquerdista, horrorosa, onde você dizer que você quer prosperar é negativo. Não é, é bênção. Desde que você não seja um avarento. Desde que você entenda o propósito de Deus da sua prosperidade. Que o Espírito do Senhor te abra os olhos hoje. Quantos dizem amém? Precisamos de crer como Abraão. Lá em Gênesis 15, projeta aí por favor. A Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Verso 6. E isso lhe foi imputado para a justiça. Mas o que ele creu? Olha o verso 5. Irmãos, já passei da hora. Quantos? Não, mais 5 minutos. 10 minutos. Quem dá 15 minutos? Não é leilão, hein? Olha para cá. Mas já que eu percebi a abertura dos irmãos, eu vou usar só um pouco do crédito. Vou deixar o resto para domingo que vem. Olha para cá. A Bíblia fala que Abraão chegou para Deus e falou: Senhor, Deus primeiro falou para ele: Abraão, não tema, seu galardão vai ser grande. E ele fala para Deus: Senhor, o que vai ser? Eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro é o Damasceno, Eliezer. Deus falou para ele: não vai ser ele o seu herdeiro, vai ser um que vai nascer de você. Deus então conduziu Abraão até fora e falou: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Eu estava lendo um comentário numa Bíblia inglesa, muito interessante. Não sei se eu falo isso para você. Você vai ter maturidade para ouvir? Esse comentário eu nunca tinha ouvido. Eu fiquei tão fascinado. Em inglês. E ele dizia o seguinte: que no texto original, quando Deus fala para ele, conta as estrelas, se é que você pode, não é contar 1, 2, 3. É o seguinte: olha para as estrelas. Você é capaz de contar as histórias que elas contam?
É isso que está escrito. Você pode contar a história que as estrelas contam. E esse comentarista diz o seguinte, que Deus contou para Abraão o Evangelho por meio das estrelas. Não estou falando aqui de prever futuro, nada disso não. É que o diabo distorceu tudo. E esse irmão diz o seguinte, que os signos do zodíaco são coisas antiquíssimas, que existem desde antes do dilúvio. Mas os signos do zodíaco não eram originalmente para predizer futuro. Entendeu? Não era essa coisa de futurologia, astrologia, não. Era para contar histórias. Eles não tinham meios de escrever livros. Como é que eles iam ensinar para os filhos a história da redenção? Então, eles foram criando imagens no céu para contar para os filhos. E ele começa a contar o significado original dos signos. E é tão interessante, até anotei aqui, eu não sei os signos de cor, mas você deve saber. Então ele falando, o que é a virgem? Signo de virgem é a promessa de que o Messias viria e nasceria da virgem. Libra é a obra do Redentor e a sua graça. O homem foi medido e achado em falta, mas Deus vai vir e vai dar graça para ele. O que é o escorpião? É que o Redentor viria para pisar na cabeça do diabo e do escorpião. Sagitário, ele é uma criatura com duas naturezas. Porque o Messias que viria seria duas naturezas, plenamente Deus, plenamente homem. Depois ele fala do Capricórnio, que também é o ataque do diabo. O Capricórnio é o bode. Fala da vitória do Messias, né? Gêmeos, interessante ele dizendo isso, que Gêmeos é para falar da glória do reino vindouro, porque tal qual ele é, nós somos também. Depois, câncer, caranguejo é o mesmo. Câncer não é a doença, viu? Câncer é caranguejo. O caranguejo também é um animal rastejante, que vai ter vitória sobre ele. E o último signo do zodíaco é o leão, porque o rei virá como leão. E quando ele liberar o seu rugido, o seu reino será estabelecido na terra. Bonito isso, não é? Mas o diabo fez uma deturpação e as pessoas hoje ficam querendo enxergar o futuro olhando para as estrelas. As estrelas não estão lá para te contar o futuro, estão lá para testemunhar a respeito do Evangelho. Abraão ouviu o Evangelho, por isso que Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando é que ele viu o dia? Quando Deus mostrou para ele, nas estrelas, o Evangelho. Quando ele creu no Evangelho, ele foi declarado justo diante de Deus. Quando é que você é justificado pela fé? No dia em que você creu no mesmo Evangelho que Abraão creu. O mesmo Evangelho que ele creu, do Messias que viria, da Virgem, que reinaria como leão, que seria homem, seria Deus. Esse mesmo. Interessante também que o signo de Áries é o carneiro. É o carneiro com chifre grande, chifre e poder. O Messias viria para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os signos falam dele. Tudo aponta para ele. Abraão ouviu isso e ele creu. E porque ele creu, a Bíblia fala que ele foi declarado justo. Quando nós cremos no mesmo Evangelho que ele creu, nós também somos declarados justos do mesmo jeito que ele foi. Lá em Romanos 4, verso 13, diz, não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência, quantos são descendentes de Abraão aqui? Aqui está dizendo, Abraão e a sua descendência receberam a promessa de ser o que, meus irmãos? Ser o que? Herdeiros do... Você recebeu a mesma promessa que ele. Nós somos herdeiros deste mundo. Mas você não pode ser um herdeiro que desfruta da herança vivendo doente. Então a saúde está no pacote. Você não pode ser herdeiro vivendo na miséria. Então a prosperidade está no pacote. Crescimento, conhecimento, cultura, educação, nobreza, tudo está incluído. Esse mundo é a sua herança. E você pode entrar na parte que te cabe hoje. Quantos creem que pode? É o que está escrito. Agora, para quem? Mediante a justiça que vem da fé. Verso 14. Pois, se os da lei é que são herdeiros, ou seja, se herdeiro é aquele que pratica os mandamentos da lei, Paulo diz, então anula-se a fé, cancela-se a promessa. Herdeiro não é aquele que não tem defeito. Olha para cá. Você é filho de Abraão. Quantos já leram a história de Abraão aqui na Bíblia? Abraão tinha defeito, sim ou não? Tinha ou não tinha? Deus não esconde os defeitos de Abraão. Abraão mentiu. Mentir é um pecado horroroso.
E ele mentiu 2 vezes a respeito, por exemplo, da sua esposa. Teve uma vez que ele não creu que Deus iria supri-lo. No tempo de seca, ele desceu para o Egito, voltou para o mundo. Lá no Egito, ele mentiu que Sara era irmã dele. Faraó pegou Sara para ser esposa. De noite, Deus veio ter com o Faraó e falou: se você encostar a mão nela, você está morto. Faraó amanheceu o dia desesperado. O que você fez comigo? Por que você fez isso? Você queria me matar? A Bíblia fala que Deus ameaçou reis, mas não falou um A para Abraão. Você não fica surpreso com isso? Não existe menção na Bíblia de que Deus repreendeu Abraão. Não repreendeu. Mas o outro rei, chamado Abimeleque, também resolveu casar com a Sara. Todo mundo queria a Sara. E Abraão tinha medo de morrer. Ou seja, ele não era esse herói que você imagina. Se fosse hoje, eu não precisaria ter medo de rei nenhum. Se eu falasse que eu era irmão da minha mulher, quando chegasse em casa eu ia descobrir o que eu era realmente. Né, cabra macho? Veja, Abraão errou. Mas Deus falou para Abimeleque: de hoje você não passa. Se você encostar a mão nessa mulher, de hoje você não passa. Abimeleque acordou de novo desesperado. Deus repreendeu 2 reis por causa dele, mas não falou um A para Abraão. Deus fez todo mundo ficar estéril lá na casa de Abimeleque. E Deus falou o quê? Peça Abraão para orar, ele é profeta. Se ele orar, eu vou ouvir. Mas peraí, esse cara me trouxe essa bagunça toda. Ele chegou aqui, eu estava bem na minha casa. Ele chegou, uma confusão lascada. E agora ele que vai orar. A primeira menção de cura na Bíblia é um homem que não tinha filhos, com a mulher estéril, orando para que outras mulheres tivessem filhos. Essa é a primeira menção de cura na Bíblia. Está me ouvindo? É uma palavra para você. Para você. Pastor, você está falando de contribuir. Como é que eu vou contribuir? Eu estou precisando de receber. Abraão estava precisando de receber. A mulher dele era estéril. Mas ele resolveu ser canal de bênção para outros. Presta atenção. Pega a sua oferta, que talvez você ache que você precisava, que você que está com dificuldade financeira, e oferte. Porque quando Abraão ora para as mulheres curarem, 1 ano depois, Isaac nasceu. Quando Abraão creu que ele podia orar para uma mulher estéril, sem acusação, sem alguém apontar o dedo e dizer: por que você não ora pela sua mulher? Não, ele orou, elas foram curadas. 1 ano depois, Isaac nasceu. 1 ano depois, Isaac nasceu. Como Abraão, muitos de nós também ficamos constrangidos com a nossa oferta, ficamos pensando que nós é que tínhamos que ganhar. Mude a cabeça, mude a postura, resolva ofertar, resolva dar para quem precisa. Eu garanto para você, nesse ano que vem, vai ser como Isaac. Você vai ver a recompensa de Deus na sua vida. Porque é um ato de fé. É um ato de fé. Abraão teve um ato de fé. Sabe que essa coisa de ser disciplinado é uma coisa importante também. Muitos de nós ficamos o tempo inteiro com medo de disciplina. É verdade ou não é? Servimos a Deus com medo de disciplina. Se eu não der, vou ser disciplinado. Se eu não ofertar, o pau vai quebrar. Presta atenção, eu estou te falando. Abraão não recebeu disciplina nenhuma. Nenhuma repreensão verbal. Deus nem falou para ele: Abraão, não faz mais isso não. Nem isso Deus falou. Nada. Sabe por quê? Aos olhos de Deus, Abraão é justo. Mas ele é justo porque não tem defeito? Não. Ele é justo porque creu no Evangelho. Você também é justo porque não tem defeito? Não. Você é justo porque você creu no Evangelho. Amém? Por isso a bênção de Deus te alcança. Para finalizar, nós somos filhos de Abraão. Talvez vamos ter que esperar como Abraão esperou. Deus falou para ele: você vai ter filho. Mas passou 1 ano nada, 2 anos nada, 10 anos nada, 20 anos nada. 24 para 25 anos depois, Isaac nasceu. Não estou dizendo que você vai ter que esperar tanto por alguma bênção, mas pode ser que você seja testado na espera. Tempo de espera é tempo de muita acusação do diabo. Ah, já é o 3º ano que você está orando por isso, nada aconteceu, para com isso. Não, não pare, continua perseverando. Ele já me ouviu, a resposta já está a caminho. Eu estou sendo preparado ou preparada para algo maior. Não desista de crer.
Não desista de crer. Tempo de espera, tem muita acusação. Tem algo errado na sua vida, deve ser alguma maldição. Alguém aprontou na sua casa, por isso Deus não está te ouvindo. Vai ver o que está de errado. Muita acusação. Lança fora a acusação. O caminho está aberto. O sangue já está te cobrindo. Não há mais condenação sobre você. Você vai receber a bênção de Deus. A bênção é para Abraão, mas é também para a sua descendência. Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Quantos querem a bênção de Abraão? Fiquem em pé onde vocês. Pessoal, que palavra poderosa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.